Queremos cumprimentar nesta ocasião todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos em Cristo, aqueles que têm nos acompanhado através da TV ADNP, este programa Escola Bíblica, né? Estamos aqui já na penúltima aula, lição essa de número 12, que tem como tema o diaconato. Estaremos então estudando no próximo domingo, dia 22 de junho, né, em todas aquelas igrejas que têm as lições bíblicas, né, da CPAD. Então, você é convidado para estar em uma dessas igrejas aprendendo juntamente conosco. Vamos ler o textual da lição que se encontra registrado na primeira carta de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esse é o textual, né, proposto pela lição. E estaremos então fazendo uma síntese desta aula de hoje. Não tem como explanar, entrar em muitos detalhes, mas vamos aqui dar algumas orientações, vamos trazer um pouquinho da história também, né, para a nossa compreensão. Bom, na aula passada nós falamos, né, um pouco acerca do crescimento da igreja. E podemos perceber que com esse crescimento, com essa expansão do reino de Deus, né, demandas surgiram. E essas demandas, por sua vez, precisavam ser administradas. Aí, então, houve, né, a necessidade, né, de instituir, né, um ofício, né, alguém para estar suprindo essa necessidade. Então, quando olhamos para a instituição dos diáconos, o surgimento dos diáconos, nós sempre lemos Atos dos Apóstolos no capítulo de número 6. Então, vamos estar lendo Atos capítulo 6, vamos apenas ler o versículo 1 até o 3, né, que diz da seguinte forma: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então olha só, o crescimento de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária do alimento, ou de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então nós observamos que com esta leitura, né, quando a Escritura nos relata que aos quais encarregaremos deste serviço, ou encarregaremos deste grande negócio, eu vejo aqui que nada mais era do que o serviço, então, diaconal. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender, né, um pouquinho, né, sobre essa importante função dentro da obra de Cristo Jesus. O primeiro capítulo da lição traz como título aqui a diaconia de Jesus Cristo, né? E temos como primeiro subtópico o significado do termo. Vamos então estar fazendo algumas observações. Por exemplo, temos que fazer uma consideração em relação ao conceito.
conceito primeiramente de diaconia. Diaconia significa, então, serviço cristão. Então, podemos deduzir que esse serviço cristão é responsabilidade de todos os cristãos. Então, todo cristão tem a responsabilidade de exercer ou de executar esse serviço cristão. Então, isso é diaconia. Já um outro conceito que podemos observar aqui, que é o diaconato. Diaconato, por sua vez, é um ofício especial instituído na igreja. Então, nós observamos que há diferença entre diaconia e diaconato. Diaconia, serviço cristão, responsabilidade de todos. Agora, diaconato já é um ofício especial, instituído dentro da Igreja do Senhor. Então, nós observamos que são coisas distintas. Então, a palavra, essa palavra diácono, ela vem de uma palavra grega, né, diáconos, que é encontrada algumas 30 vezes dentro do Novo Testamento. Olha só, diácono, então, quer dizer atendente, também, ou servente. A mesma palavra, então, descreve escravo, empregado e obreiros voluntários. Então, nós observamos também, podemos fazer essa observação. O segundo subtópico vem tratando sobre serviço de escravo. Um pouco antes da crucificação, aqui a lição vai entrar um pouco dentro da história narrada dentro dos evangelhos, a respeito de uma lição que Jesus, então, dá para os seus discípulos. Ou por que não dizer que Jesus, então, está dando uma lição para todos os crentes de maneira em geral? Jesus, então, ele reuniu-se com os seus discípulos e nós observamos que aquele momento, então, foi um momento especial. Aquele momento foi um momento, então, marcante na vida dos discípulos, né? Pois aquele último discurso que Jesus estava trazendo para os seus discípulos era um discurso de despedida. Esse discurso também tinha um caráter de orientação, ele também estava orientando os seus discípulos. Aquele discurso, por sua vez, também trazia incentivo para eles, né? E também não podia deixar de mencionar que esse discurso também tinha um caráter de advertência. Olha só o que João ele narra, né, no evangelho que tem o seu nome. Então, João, né, o apóstolo, faz menção, né, daquele momento da ceia, né, durante a ceia, né. Houve um fato, então, um tanto inusitado, né, onde esse fato impressionou os discípulos. Vamos ler João, capítulo 13, versículo 4 e o versículo de número 5, que diz da seguinte forma: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então nós observamos que Jesus, né, lavou os pés, né, para então estar ensinando os discípulos sobre a importância do reino de Deus. Nós vamos entender um pouco sobre isso aí. Então Jesus, ele cingiu-se com a toalha e fez o serviço de escravo. O que nos chama a atenção é que Jesus, ele não delegou a tarefa para outra pessoa executar. Jesus simplesmente a executou. Jesus simplesmente fez esse serviço. Então a igreja,
do Senhor, o serviço da igreja, deve ser humilde. E mais uma coisa, e sem complexo de superioridade. Então, por isso que esse segundo subtópico vem tratando sobre serviço de escravo. E em terceiro lugar, nós encontramos aqui o discípulo é um serviçal. Vamos então estar entendendo que o escritor, ele deixa-nos aqui, né, esse exemplo. Vamos então estar discorrendo um pouco sobre ele e lendo também algumas passagens que está sugerida aqui na lição, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Então o Evangelho, né, segundo Marcos, né, traz também uma história, né, que queremos então compartilhar com os irmãos. Marcos, capítulo de número 10, versículo 35 a 37. Vamos ler, que diz da seguinte maneira: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então nós observamos, né, que a respeito desse pedido, né, e o tema aqui nos traz, o discípulo é um serviçal. Parece então que eles não estavam compreendendo ainda as coisas do reino, né? Então Tiago e João queriam então assentar em lugares, né, de honra ao lado de Cristo na sua glória, né? Quando reportamos a história, nós podemos observar que nas antigas cortes reais, aquelas pessoas então escolhidas ali para se assentarem, né, à direita e à esquerda do rei, eram pessoas que tinham então um destaque maior, e além desse destaque eram também pessoas consideradas poderosas dentro do reino. Então nós observamos que tanto Tiago quanto João estavam pedindo então o equivalente para Jesus, equivalente a essas posições na corte de Jesus quando na sua glória. Mas Jesus então lhes dá, né, uma resposta muito interessante. É só continuar lendo, né, esse mesmo evangelho, o mesmo capítulo, agora já no versículo 43 e o 45 que está dizendo, a 45 que diz: Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós observamos que Jesus, ele deixa claro que o seu objetivo, né, o objetivo dele nunca foi o de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas de serviço. Então, fugindo totalmente esta ideia, né, que reporta-nos então aquelas antigas cortes, né? Então, na obra do mestre não há grande, não há menor, né? Todos somos iguais perante os olhos do Senhor. O segundo capítulo dessa lição vem tratando sobre a instituição dos diáconos. Embora já até mencionamos aqui, embora já lemos também esse texto de Atos dos Apóstolos, mas o primeiro
subtópico desse segundo capítulo, traz-nos aqui o conceito da função. Vamos lá. Então, a palavra diáconos denota primeiramente, criado, ou seja, aquele que faz trabalhos servis, ou seja, um ajudante, aquele que presta serviços voluntários. Isso é o conceito da função da palavra diáconos. E mais uma coisa interessante, estamos falando daquele que faz trabalhos servis, daquele que faz trabalhos voluntários, sem referência particular ao seu caráter, não tem nada a ver. Agora já encontramos uma outra palavra, que denota bastante semelhança, que é o doulos. Esse doulos refere-se então a um servo ou escravo. Então podemos notar que o diácono, ele encara o servo em relação ao seu trabalho. Agora, quando olhamos para o doulos, o vê em relação ao seu mestre, em relação ao seu senhor. Embora ambas está se tratando de serviço, mas tem uma distinção entre uma e outra. Então, o termo diácono é usado para designar aquele que serve num sentido bem amplo. O termo diácono é usado para designar aquele que serve à mesa. Então, isso é o conceito da função. Em segundo lugar, é proposto aqui a origem do diaconato. Então, quando olhamos para o contexto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, vamos entender como se deu, então, a origem do diácono, a origem do diaconato, desse serviço tão importante dentro da obra do Senhor. Então, nós observamos que a crise econômica em Jerusalém criou problemas para a nova igreja. Então, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós começamos a entender isso aí. Então, nós observamos que está registrado que alguns dos membros vendiam seus bens para distribuir entre os outros. Também está registrado que as contribuições foram dadas voluntárias, foram de caráter voluntário. Está registrado também que as viúvas foram ajudadas, mas havia desentendimento entre elas. Então, isto criou murmuração ou reclamação, provocando então uma assembleia entre os membros ali da igreja. Então nós observamos ainda que encontra-se registrado que os apóstolos distribuíam estes bens gastando demasiadamente seu tempo dentro desse serviço. E foi aí então que os apóstolos resolveram o problema, criando o diaconato para cuidar da parte material da igreja do Senhor. E em terceiro lugar, está aqui proposto sobre a escolha dos diáconos. Atos, capítulo de números 6, o versículo 3, ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Vamos aprender um pouco aqui com a palavra do Senhor. Os escolhidos para ocupar esta função deveriam ser homens, primeiramente, moralmente equipados, ou seja, de boa reputação. Eu acho interessante quando estudamos a Bíblia Sagrada, porque
A palavra grega usada aqui no livro de Atos dos Apóstolos para designar então uma boa reputação é muito interessante, pois ela quer dizer pessoas de quem os homens falam somente coisas boas. Então, isso é uma boa reputação. Então, logo, é necessário que aquele homem escolhido ele tenha que ter boa reputação no seio da igreja, ele tem que ter uma boa reputação no seio da família e, por sua vez, também uma boa reputação no seio da sociedade. Bom, os homens escolhidos para ocupar esta função, precisam ser homens, então, moralmente equipados, pois a palavra de Deus está falando aqui, cheios do Espírito Santo. Isso significa ser regenerado pelo Espírito Santo. Não é qualquer um. A pessoa tem que ser nascido de novo, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo do Senhor. E por último, também, os escolhidos para ocupar essa função devem ser homens mentalmente equipados, pois esse mesmo versículo 3 traz-nos aqui, cheios de sabedoria. E podemos fazer uma observação que há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Então, o diácono precisa então ter sabedoria recebida do Espírito Santo, e sabedoria essa baseada na palavra de Deus, e também precisa ter sabedoria prática. Isso quer dizer aptidão para tomar decisões. Aí que faz então a diferença. Indo para o último capítulo desta lição, que é o perfil e função do diácono, assim como a Bíblia ela deixa qualificações para o bispo, assim ela também coloca qualificações para o diácono. A lição aqui, ela traz-nos então qualificações do diácono e por sua vez coloca aqui o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar. Mas quero aqui tomar como base o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, os versículos então de número 8, 9, o 10 e o 12, os quais são os critérios apresentados por Paulo para aquele que vai ocupar esta importante função. Está escrito da seguinte forma: da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Olha só, dentre esses versículos que nós lemos aqui, sobre esses critérios apresentados aqui por Paulo, nós podemos então estar dividindo eles em 4 grupos. Nós encontramos aqui o critério familiar, que é marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e a sua própria casa. Nós encontramos aqui em segundo lugar o critério ministerial, Podemos ver aqui que devem ser pessoas apegadas ao ministério da fé, com uma consciência limpa, uma consciência pura.
eles também devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada que desabonem, que eles atuem como diáconos. Em terceiro lugar, encontramos o critério comportamental, que é homens dignos, homens de palavra, né? Não amigos de muito vinho. É isso que está registrado aqui nessa carta que nós acabamos de ler. E em quarto lugar, o critério social, que não pode estar envolvido com lucros desonestos, né? Vamos correr um pouquinho aqui que nosso horário já praticamente acabou. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a função dos diáconos em Atos capítulo 6. Então os diáconos, eles foram instituídos para assistirem socialmente as viúvas. Então podemos concluir que a função diaconal era fundamentalmente de caráter social, né? É um resumo dessa segunda parte. E em último lugar, o último subtópico desse capítulo 3 trata sobre a função do diácono hoje. Então, se fôssemos entrar em detalhe, passaríamos bastante tempo detalhando a respeito da sua função hoje. Mas vamos colocar apenas algumas observações, né? Então, as funções do diácono são diversas dentro do âmbito da Igreja do Senhor, dentro da obra do Senhor. É muito vasto, né? Mas queremos fazer algumas observações. Por exemplo, a sua função é cooperar na ordem do culto, assistindo as pessoas que vêm ao templo, é função dele. Outra função é visitar e assistir os membros necessitados, aqueles membros enfermos da igreja, né? Então ele tem esse ofício de estar visitando e assistindo. Nós podemos observar ainda que outra função, averiguar com o pastor as necessidades do trabalho, é uma outra função. Vamos mais além ainda, não deixar que as crianças atrapalhem o andamento do culto. Vamos mais? Defender com sabedoria as doutrinas bíblicas da igreja e, findando aqui, dedicar-se uma vida espiritual digna. Então, com essas palavras, eu concluo essa aula de hoje, né, e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Continue conosco com a nossa programação da TV ADNP e até a nossa próxima aula, diretamente aqui da TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.